Olá, famílias! Eu sou a Daniele Cabaleiro, sou especialista na primeira infância, já estive como coordenadora na Escola Branca de Neve e hoje minha atuação na escola é trabalhar junto com as professoras nas capacitações, nas formações continuadas. Nesta semana eu estive na escola, né? A gente teve a semana de capacitação, sempre temos em janeiro e no meio do ano, fora os encontros aos sábados mensais que nós temos de estudo para melhorar nossas práticas, aprender coisas novas, falar de projetos, estudar a metodologia montessoriana, para trazer essa educação de qualidade, uma educação que prepare os nossos alunos à vida, né? Que é esse o lema da Escola Branca de Neve. Nessa semana, quando eu estive na escola com as professoras, nós falamos muito sobre capacitação, ou sobre adaptação escolar e sobre esse momento que nós estamos vivendo, onde as crianças muito pequenas já tiveram que passar por um isolamento social, um período onde a interação é tão importante para o seu desenvolvimento, para as suas emoções. Então, como que é para as crianças pequenas chegarem num ambiente que é um ambiente de interação, onde tem outras crianças, outras pessoas, nesse momento que precisa ser visto de forma mais cuidadosa. Então, a Silvia, a direção da escola, preocupada com esse período, pediu que eu trouxesse aqui um vídeo com algumas dicas que podem contribuir para tornar a adaptação mais tranquila para todos os envolvidos e principalmente para a criança. Vamos lá? Bom, então eu quero começar trazendo o que significa adaptação para as crianças pequenas. Elas precisam se adaptar a um novo espaço, a uma nova rotina e a novas pessoas que cuidarão dela. Então ela precisa gradativamente ir entendendo como isso funciona, como esse novo mundo que está se abrindo na frente dela funciona. Ela não está acostumada com isso. Então ela precisa entender que os pais a deixam na escola, confiam na escola e que daqui a pouco os pais voltam e vão levá-la de volta para casa. Ela precisa entender que ela vai ser bem cuidada na escola, que ela vai ser atendida, criar vínculos afetivos, se sentir segura. E aí, pouco a pouco, à medida que ela for se sentindo segura nesse ambiente, ela vai se adaptando, vai relaxando e começando a aproveitar tudo o que esse ambiente novo traz. Então, a primeira dica é que a gente comece gradativamente esse tempo. A criança precisa de tempo para ir se acostumando e entendendo como todo esse mundo novo funciona. Então, a dica, e aí tudo que a gente vai trazer são sugestões que, claro, cada caso tem as suas especificações, cada criança demora um tempo para se adaptar, enfim, tudo isso pode ser visto e olhado junto com a coordenação e as professoras na escola. Mas, de modo geral, o interessante é que a gente aumente, principalmente para as crianças que estão frequentando a escola pela primeira vez ou que ficaram muito tempo afastadas do ambiente escolar, o indicado é que seja gradativo. Então, que no primeiro dia a criança fique 1 horinha, no segundo dia 2 horinhas, a depender de como ela ficou no primeiro. Então, a primeira regrinha básica é que no primeiro dia a criança fique no máximo 1 hora. Porque tempo é relativo e a criança não sabe expressar o que ela está sentindo. Então, ela pode estar ali distraída com os brinquedos, com os materiais, com a professora que está tentando chamar a atenção, mas ela pode estar sentindo uma angústia, uma sensação ruim, não entendendo direito o que está acontecendo. E você ficar uma tarde inteira, uma manhã inteira, ou no caso dos integrais, um dia inteiro, se sentindo dessa forma, isso pode trazer dificuldades para a adaptação, porque uma coisa que poderia ser fluida e leve, gradativa, a criança trava e não quer mais pôr uniforme, ou tem pesadelos à noite, uma série de questões que a criança pode sentir porque mexe demais com o emocional da criança, principalmente nesse período que as crianças não estão tendo relações sociais como antigamente. Então, para a criança que está frequentando a escola a primeira vez ou ficou muito tempo afastada da escola, e para as crianças que sentirem necessidades, vale aquela sensibilidade para saber se a criança está muito insegura ou não, se é necessário para aquela criança, e a gente pode ir sentindo isso também no processo. As professoras vão dando o retorno e orientando a melhor forma da gente conduzir essa adaptação. Mas a primeira dica, então, é que a criança no primeiro dia permaneça no máximo 1 hora. E que ela entenda que o pai chegou,
se despediu, a gente vai falar disso, a despedida é importantíssima, olho no olho, fala clara, daqui a pouco eu volto, e sai do campo de visão e daqui a pouco, 1 hora depois, no máximo, se a criança estiver super bem 1 hora, se a criança estiver ainda sentindo alguma angústia, a professora pode diminuir um pouco esse tempo de permanência, a família ou a pessoa de referência volte para buscar essa criança. Esse curto período que a criança passa na sala já é suficiente para um primeiro contato com a escola. Ela já está entendendo como funciona, ela está conhecendo as pessoas desse espaço, que atividades que tem, quem são os amiguinhos, já está começando a entender como funciona. Então, 1 hora pode ser realmente suficiente. A partir do segundo dia, depende de cada criança, porque as crianças não são iguais. Então, uma criança pode já ficar 2 horas, outra criança às vezes precisa repetir 1 horinha, porque ainda está sentindo muita angústia. Uma dúvida dos pais é, meu filho está tão bem, está brincando, está se divertindo no parquinho, deixa mais tempo, 1 hora é muito pouco. A gente continua sugerindo sempre 1 hora de permanência, porque um segredo na adaptação, para ela ser mais leve, é que a criança vai embora sentindo vontade de ficar. Então, se a criança não quiser ir embora, ótimo, é para ir embora assim mesmo, porque a ideia é justamente essa, que a criança vai embora com aquela sensação de quero mais, porque o outro dia se torna mais fácil e assim sucessivamente. Vamos aumentando o tempo, a criança vai se envolvendo, vai se sentindo segura e a adaptação acontece com muito mais leveza. Não estou dizendo que a adaptação não tem choro, não tem angústia, tanto da família como dos pais, mas vocês vão contar com uma equipe preparada para receber e para orientar nesse processo. Então, aumentar o tempo de permanência gradativamente de acordo com cada criança é a primeira dica que eu dou. Para a criança internalizando essas mudanças aos pouquinhos. Bom, gente, então a partir do primeiro dia, a adaptação ela vai ser diferente para cada criança. Tem criança que já vai conseguir ficar 2 horas, já vai conseguir se alimentar na escola, já vai ser um pouco mais fluido. Tem criança que vai precisar repetir essa 1 hora alguns dias, os primeiros dias, e só depois a gente aumentar. E aí, para cada criança, então, a gente vai avaliando. Uma coisa importante é que a gente faça a despedida de forma calma, de forma tranquila, olhando nos olhos da criança e explicando para a criança que a gente vai fazer alguma coisa, que a criança vai ficar na escola, que é um ambiente super divertido, vai ficar com a professora tal, com a tia tal, que vai cuidar muito bem dela e que logo, logo vocês voltam para buscar. A despedida ela precisa acontecer de uma forma clara, breve, não precisa estender muito tempo na despedida, mas que essa despedida ela aconteça. Sair de fininho, deixar a criança distrair e sumir simplesmente da vista da criança gera uma ansiedade, porque a criança não sabe o que está acontecendo. A criança pode não gostar da informação que vocês vão embora, e aí sim chorar, mas ela está entendendo o que está acontecendo, ela está sentindo segurança na família. E a segurança é um ponto importantíssimo no momento da adaptação. A criança pequena, ela tem a capacidade da leitura corporal, de ler nas entrelinhas muito mais do que nós, os adultos. Então, elas percebem muito claramente quando nós não estamos bem, ou quando estamos ansiosos, estamos preocupados, não estamos muito seguros, pela nossa postura, pela forma como a gente fala, pelo tom da nossa voz. Então, é interessante a gente tentar, mesmo que o coração esteja um pouquinho inseguro com esse novo momento, mas a gente tentar passar o máximo de segurança para a criança, porque é disso que ela precisa agora, de segurança. Então, a forma como a gente vai entrar na escola, segurando na mãozinha, de preferência a criança andando, se a criança tiver dificuldade de andando e precisar de um colinho, tá tudo bem, mas tentar colocar a criança virada para frente, mostrando as coisas, crianças maiores incentivar, levar a mochila, apresentar as pessoas que ficam na portaria, né, nesse momento que a gente está vivendo, e antes mesmo a gente já sugeria isso, mas agora a gente sugere, realmente é uma regrinha da escola agora por conta da pandemia, que uma pessoa só da família acompanha a criança na adaptação. Essa pessoa não precisa ser a mesma todos os dias, mas uma pessoa só para a gente evitar
muito movimento na escola, aglomerações e tal. Então, a regrinha é que uma pessoa só acompanhe a criança, faça a despedida dessa forma e saia do campo de visão. Vão ter algumas crianças e algumas famílias que não vão se sentir seguras para realizar essa despedida logo no primeiro dia, tá tudo bem. É permitido e é recomendado também, se for necessário, que a família permaneça o primeiro, o segundo, talvez até o terceiro dia no ambiente da escola, à vista da criança, para que ela possa aos pouquinhos ir se sentindo seguro. Mas é importante que, se a família opte por essa forma de fazer a adaptação, que essa pessoa de referência, ela tenha clareza de qual que é o papel dela, que além de passar, né, ser o porto seguro para essa criança nesse momento tão difícil, a participação dela tem total importância no sucesso da adaptação. Então, as dicas, caso alguém for ficar na escola, precise e seja válido, seja uma opção da família, a orientação é que essa pessoa vai ter um espaço destinado para essa pessoa ficar, né, para esse familiar de referência, e que essa pessoa permaneça nesse espaço para que a criança possa ir até ela quando sentir vontade, sentir necessidade, precisar desse aconchego. É recomendado que essa pessoa não fique circulando na escola e nem brincando com as crianças no espaço à escola, porque um entendimento importante que a criança precisa construir desde o primeiro dia de aula é que aquele ambiente é um ambiente onde tem os profissionais e as crianças. E os pais, eles não estarão no dia a dia da escola, né? Diariamente ali dentro da escola. Então, a criança já entendendo que aquele ambiente é muito agradável, ela pode brincar, tem muita coisa legal, mas que ela faça isso com a professora e com um grupinho, porque ela já vai percebendo como funciona e é uma forma também, um incentivo para a criança querer brincar com a tia, conseguir criar um vínculo com os profissionais, com as crianças. Senão, se a pessoa de referência que está acompanhando fica muito ativa, participando, querendo interagir, brincando com a criança vai preferir estar com essa pessoa de referência do que seguir com a professora, do que brincar com ela. Então fica muito difícil para os profissionais criarem esse elo, esse vínculo que é tão importante no processo de adaptação. Então, essa dica é preciosa, que essa pessoa que acompanha a criança, que ela permaneça no lugar destinado, não fique se movendo pela escola, porque se a criança precisar encontrar essa pessoa, precisa saber exatamente onde ela está, tentar interagir o mínimo possível com a criança, passar a confiança necessária de estar ali, junto para o que precisar, mas que você não participa daquele espaço, levar um livro, mexer no celular, ficar um pouco apático com o que está acontecendo, passando mais a segurança física, né? No caso da família estar acompanhando a criança, o tempo de permanência ele não passa de 2 horas, tá? Porque aí a gente começa a aumentar mais o tempo de permanência a partir do momento que a despedida ela começa a acontecer. Porque aí 2 horas são suficientes e aí a gente tem que ir para outra etapa, que é começar a despedida mesmo, que diminua um pouquinho o tempo a partir do momento que se inicia a despedida. Aí cada caso vai ser um caso, a professora vai orientar dessa forma. A sugestão, então, é que os pais permaneçam no lugar reservado, para esse espaço reservado para isso, para que a criança possa encontrá-los com facilidade e que não se movimente muito, então, nos espaços da escola. Uma regra é que os pais eles não podem entrar na sala de aula, tá? Outras crianças estão sem a família e também estão passando pelo processo de adaptação. Então, pessoas que não são da escola circulando, entrando na sala, atrapalha toda a adaptação das outras crianças, agita a turma e pode dificultar ainda mais a adaptação. Então, é importante que a gente respeite esse espaço da sala. Então, se a criança quiser ir até a sala, ela vai com a professora. Se ela não quiser, tudo bem. Ela fica ali mais próximo do pai e a professora vai ali interagindo, levando coisas para ela até que ela consiga ir seguindo com a professora e explorando todos os espaços da escola. Bom, então a despedida é importante, a postura corporal de quem estiver acompanhando a criança, passando o máximo de segurança possível, também ajuda muito
no processo de adaptação, na criança se sentir segura. E uma outra dica são os objetos de apego. Esse é o momento de fazer uso daqueles objetos que a criança tenha apego e as estejam mais confortável, traz algum conforto emocional, seja chupetinha, a fraldinha, um ursinho, um paninho, o que for, um brinquedo preferido. Se a criança, é interessante que esses objetos estejam fácil acesso ali na mochila para que a professora possa utilizar e a criança também quando ela sentir necessidade. Depois, posteriormente, a gente vai desvinculando o uso desse objeto até que a criança não precise mais dele no ambiente escolar. Mas nesse momento de transição e de mudança é importante, né? E todo momento de mudança é interessante que aconteça uma mudança de cada vez. Então, não é o momento de fazer retirada de fralda, educação sanitária, não é o momento de tirar uma chupeta, ou, se possível, evitar mudanças na rotina da criança, mudanças bruscas de situações, para que a criança possa, né, um desafio, resolve, vem o próximo desafio, para que não fique muitas informações para a criança que é tão pequena. Outra dica é que evitem falar de adaptações desafiadoras na frente da criança. Muitas vezes a gente falando no telefone ou falando com o marido, a gente comenta que a criança não está gostando, que a criança está chorando para ir para a escola, que não quer colocar o uniforme, e a criança está ali ouvindo a gente reforçar aquele assunto, e a criança acaba reforçando aquele comportamento e aquele sentimento. Então, o ideal, principalmente no período de adaptação, é que a gente traga as coisas boas que tem na escola, fale da alegria da escola, da professora, do colorido, das músicas, do parquinho que eles adoram, e sempre falar enfatizando as coisas boas da escola. Tá bom? A parceria com a escola e a família é interessante que aconteça desde o primeiro momento. Então, troquem sim com os profissionais, com a coordenadora, com a direção da escola, sobre a adaptação, sobre as angústias, os desafios que vocês estão enfrentando, para que vocês também tenham dicas para lidar com isso, mas não enfatizem isso na frente da criança, para a gente não reforçar esse comportamento da criança, tá? Uma outra dica é que depois que esteja acontecendo a despedida, que a gente combine com a criança o momento que a gente vai buscá-la na escola. O horário não funciona muito bem porque eles não têm essa noção de tempo como a gente. Mas o momento, eu vou te buscar logo após o parque, eu vou te buscar logo após o lanche, e tentem ao máximo cumprir esse combinado, porque isso vai trazer mais tranquilidade para a criança para o dia seguinte. E uma dica preciosa também é que muitas vezes a criança já está adaptada a um ambiente escolar, já fica bem durante o período. Quando vocês vão buscar a criança, ela está feliz, contando as atividades que foram realizadas naquele dia, mas a criança, ela chora e não quer ir para a escola, ou chora no momento de se despedir. Muitas vezes, para criança pequena, mesmo gostando do ambiente, estando bem, né? Às vezes choram para ficar na casa da vovó, choram para ficar até na própria casa, quando os pais vão se despedir. A despedida para a criança, às vezes, é muito desafiador, então ela chora naquele momento para manifestar que não está gostando. Mas o importante é como que a criança está ficando na escola. A criança, ela manifesta quando ela não está bem. A professora, os profissionais conseguem perceber. Mesmo que ela não verbalize isso, ela não participa das atividades, ela pergunta o tempo todo se a mamãe e o papai estão chegando, ela não quer lanchar na escola. Então, são vários fatores juntos que a gente percebe quando a criança não está bem e ainda não está adaptada, precisa de um tempo maior e a gente precisa diminuir o tempo de permanência ou criar uma nova estratégia. Mas, muitas vezes, a criança tem dificuldade de ir para a escola, tem dificuldade na despedida, mas fica bem, aproveita o momento, participa das atividades e a gente consegue perceber isso. Um termômetro muito bom é perceber isso quando nós vamos buscá-la na escola, como que essa criança está. Isso pode ajudar também a que a gente fique mais tranquilos. Bom, gente, as minhas dicas eram essas. Eu espero ter contribuído para que a adaptação seja um momento mais leve, mais tranquilo, e estou à disposição também para qualquer dúvida, e não deixem de procurar também a equipe da escola, tá bom? Sejam bem-vindos!